Boa noite a todos. Hoje, antes de começar a palestra, eu queria fazer um convite para todos vocês. Esse domingo vai ser o último domingo da Feira do Livro. A Feira do Livro, se eu não me engano, termina na terça-feira. O final de semana é o último final de semana. E eu, Deise Muti e Lisete Chaves, estaremos lá na Feira do Livro às 16 horas, no pavilhão de autógrafos, fazendo uma sessão de autógrafo do nosso livro Ensinamentos Básicos de Umbanda. Então, estão todos convidados. Provavelmente vai ser um dia maravilhoso de sol, né? E vocês aproveitam, vão passear, vai ter muitos descontos. E dá uma passadinha lá no pavilhão de autógrafos, lá, para a gente conversar. Tá bom, pessoal? Ah, a Banca 70 é da Edições Besouro Box, que é ela que é a nossa parceira do livro. Então, hoje, o título da nossa palestra é uma homenagem à Umbanda. Por que uma homenagem à Umbanda? Terça-feira, agora, é aniversário da nossa religião. Ela está fazendo 108 anos. E é uma religião extremamente brasileira. Ela nasceu aqui no solo brasileiro, né? Oficialmente, ela nasceu com a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através, vibrado no menino Zélio. Um garoto de 17 anos, na época, Zélio Fernandino de Moraes. Ele tinha apenas 17 anos. Então, vocês ficam imaginando os nossos um filho de 17 anos ou um rapaz, né, o compromisso, né, que apareceu na vida dele. Mas esse acontecimento não foi uma coisa por acaso, ele foi programado pelo astral superior. E por que ele foi programado? Porque ele precisava haver um culto, né, que desse oportunidade a espíritos que se apresentavam na formas de pretos, negros, velhos e índios. E eles não conseguiam, essas entidades, trabalhar nas casas, nas mesas kardecistas da época. Eles eram considerados como os espíritos atrasados. Eles nem escutavam qual a mensagem que eles traziam. Simplesmente, eles não deixavam se manifestar. E também, a espiritualidade maior, observando o quadro todo, existiam médiuns, pessoas que tinham mediunidade de incorporação e que não se encaixavam no perfil socioeconômico e cultural ditado por essas mesmas casas. Então eles ficavam na marginalidade, assim, eles não tinham aonde atuar a sua mediunidade. Então a espiritualidade, observando tudo isso, né, aproveitando e projetou todo esse movimento através desse espírito caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Então nasceria, em 15 de novembro de 1908, nasceria uma nova religião que falaria aos humildes, simbolizando a igualdade que deve haver entre todos os encarnados e desencarnados. Como é que começou isso? Esse menino de 17 anos, Zélio, ele começou a ter surtos em casa. Ele falava e agia como uma pessoa idosa. E isso meio que apavorou a família, né? Então a família começou a procurar ajuda, levou ele num psiquiatra. E lá o psiquiatra não teve, os médicos não tiveram um diagnóstico conclusivo do que estava acontecendo com ele. Aí aquela coisa, né? Um amigo indica uma coisa, indica um lugar, outro lugar, e ele foi parar num padre para exorcizar, sem efeito nenhum. Foi numa benzedeira, aquela maratona que todo médium, que é médium, sabe que vai, né? Até que, nessa maratona, a família, ela chegou numa casa espírita, porque eles moravam em Niterói, e ela encontrou uma casa espírita em Niterói. Então foi nessa casa que aconteceu a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele
ele chegou nessa casa espírita e foi convidado, o menino Zélio foi convidado a participar da mesa. E lá, quando ele sentou na mesa, o caboclo, a sua entidade, já tomou o aparelho e já começou a falar, e houve um rebuliço em todos os médiuns da mesa. Todos os médiuns começaram a incorporar pretos e caboclos. Foi realmente um rebuliço naquele momento. E aí, quando vamos dizer assim, conseguiu harmonizar aquelas entidades, subiu, entre aspas, deixaram os seus médiuns, os médiuns ali da casa, e passaram a palavra para o caboclo das 7 encruzilhadas. Abriu um parênteses aqui. O Zélio era mediunidade inconsciente, ele não percebia o que estava acontecendo. E o caboclo E eles queriam um nome. Os médiuns, o dirigente da casa queriam um nome. Quem é essa entidade que teve esse peito de vir aqui e desarmonizar todo o trabalho, da noite, E aí o caboclo das 7 encruzilhadas disse assim: se queres um nome, pois então eu vou dizer, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não haverá caminhos fechados. Aí o médium da mesa, com a sua clarividência, viu que não era um caboclo que estava ali, mas era um padre. E aí interrogou: mas como tu diz que é um caboclo se eu estou vendo um padre aí? Aí ele diz assim: realmente, na última encarnação, eu fui Gabriel Malagrida, acusado de bruxaria pela Inquisição, e morri na fogueira em 1761. E aí, a notícia correu. Eu estou assim, se vocês quiserem ler toda a história, no livro Umbanda Pé no Chão, tem, assim, bem completo. Eu estou fazendo um resumo, que se eu fizer completo eu vou ultrapassar o meu horário. Então, aquela notícia de um caboclo se manifestando dentro de uma casa espírita, divulgando, proclamando que no dia seguinte haverá um culto em que todas as entidades, na forma de negros, velhos e caboclos, poderão trabalhar, e médiuns que não fazem um perfil das casas espíritas da época, também poderiam fazer o seu trabalho caritativo. Essa notícia correu em Niterói. Imagina, em 1908, pessoal. Correu. E aí, no dia seguinte, compareceu médiuns que queriam trabalhar, curiosos e descrentes, que achavam que aquilo ali era uma grande piada. Então, ocorreu a primeira sessão, o primeiro núcleo de Umbanda, que mais tarde foi chamada de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E aí foi onde o caboclo das 7 encruzilhadas trabalhou incessantemente para a difusão e sedimentação da Umbanda. Então nós vamos sair agora de uma linha linear, numa visão linear, que a gente acha que tudo acontece uma coisa atrás da outra, mas isso é muito tempo que transcorre. 10 anos depois que isso aconteceu, então em 1918, seu Zélio já não era um menino, mas já era um adulto dos seus 27, 28 anos, com os trabalhos da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade já bem consolidado. O caboclo das 7 encruzilhadas recebeu do astral superior a função, a missão de fundar mais 7 tendas de Umbanda, para que a Umbanda pudesse se expandir. Os dirigentes das futuras tendas já estavam escolhidos no astral superior. A gente sabe que nada é por acaso, só que as pessoas precisavam chegar para poder continuar ou complementar o trabalho dessa primeira tenda da Nossa Senhora da Piedade. Então eram pessoas já escolhidas pela espiritualidade. 10 anos depois, em 1918, então nasce a segunda tenda, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição. 9 anos depois é fundada
mais uma tenda, em 1927, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia. Tudo com a responsabilidade do Caboclo das Sete Encruzilhadas. 8 anos depois, 3 tendas no mesmo ano são fundadas: a Tenda Espírita São Pedro, a São Jorge e a Tenda Espírita São Jerônimo. 4 anos depois, em 1939, Tenda Espírita Oxalá. E 13 anos depois dessa, a Tenda Espírita Santa Bárbara, em 1952. Então, se nós olharmos o primeiro culto em 1908, até a última tenda fundada em 1952, passaram-se 34 anos. Então, tudo foi muito bem estudado, com muita paciência, muita calma, para que esse trabalho, para que essa nova religião tivesse pilares fortes. Então agora nós vamos ver até os dias de hoje como é que foi a caminhada da Umbanda. A partir do seu nascimento até os finais dos anos 70, a Umbanda passou por períodos de legitimação e expansão. Então a Umbanda, a partir de todas essas tendas fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, ela saiu de Niterói e passou a se expandir, indo para outros estados. Sempre levando a bandeira dos orixás, mesclado com o kardecismo, com o catolicismo, com a cultura indígena e africana, que é o reflexo da diversidade do nosso povo. Então, algumas um pouco mais católicas, outras mais espíritas, outras mais africanas. No início de 1945, a expansão da Umbanda tomou proporções imensas com a promulgação da Lei da Liberdade Religiosa. Então, ela conquistou expressão na mídia e no reconhecimento público. No decorrer dos anos, desde o seu início até os dias de hoje, sempre aconteceram muitas curas. Podemos colocar entre aspas, milagres, foram realizados por médiuns anônimos nessas inúmeras tendas, inúmeros terreiros ou casas ou templos de Umbanda. Mas alguns médiuns tiveram maior vulto, porque era necessário para vamos dizer, propagandear a Umbanda. Então eu destaco 2 médiuns aqui, que é a médium Cacilda de Assis, que ela era médium do seu Sete da Lira, e o médium Benjamin Figueiredo, era aparelho do Caboclo Mirim. E esses 2 médiuns reforçaram sempre a mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era humildade e caridade. Eu quero destacar aqui um dos lemas do seu Sete da Lira, que dizia assim, sempre fazer o bem sem olhar a quem. Esse era o lema do seu Sete. Seu Sete da Lira, que era a entidade guia da médium Cacilda de Assis, ele era um Exu. É um Exu. Com uma profunda ligação com a música, e utilizava a música nos seus trabalhos de energização e para aumentar a vibração dos consulentes e para que a cura pudesse ser realizada. Seu Sete, como era chamado carinhosamente por todos que frequentavam a casa, chegava a atender na mesa de cura, em uma noite, em torno de 5.000 pessoas. As curas se davam sempre ao som de músicas. Era uma entidade que pregava alegria. Havia, dentro do ritual daquela casa, numa hora determinada, nos atendimentos da casa, em que seu Sete realizava preces e convidava seus fiéis, os consulentes, os médios, a realizarem um autoexame de consciência, sempre dizendo, olhem para dentro de si mesmos. Essa autoanálise, muitas vezes, revelava defeitos que seus fiéis reconheciam,
que só lhe traziam prejuízos, acarretando os males que lhes afligiam. Então eles viam os defeitos que eram aqueles que às vezes travavam as suas vidas de relacionamento, financeira, ou foi os mesmos, vamos dizer assim, defeitos, né, essas, que deram origem a muitas doenças. Caminhando mais um pouquinho, chegamos nos anos 80 e 90, aí a Umbanda se retraiu. Houve um enxugamento, uma diminuição de terreiros, uma diminuição de médios. Muitos médios saíram da Umbanda e foram para outras religiões. Então, a gente pode analisar que esse êxodo talvez sejam de pessoas que não tiveram um sentimento de pertença pela Umbanda. Talvez esperassem que a religião mudasse a sua vida particular, que tirasse seus problemas, ou que fizesse adivinhações, ou que tornasse a vida dele mais fácil, ele como obreiro, como trabalhador. E a gente sabe que isso não acontece. A cura vem de dentro para fora. As entidades de Umbanda, elas não fazem adivinhação, elas dão orientação. E entramos então no ano 2000. Entramos então no século XXI. E a Umbanda, como ela não tem nenhuma lei, nada que vai engessar, ela se molda, ela se adapta com os tempos, sem perder a sua essência, que é a caridade e a humildade. Então, hoje, no início de ano 2000, e cada vez mais, a Umbanda se utiliza da tecnologia, ela está se utilizando da internet, vídeos, blogs, Facebook, como forma de passar o conhecimento, sem menosprezar outras fontes, as palestras, os livros, a conversa das entidades, bem assim, bem aquele conforto, aquele aconchego. Então, 108 anos, agora em 2016, 108 anos que se passou do seu nascimento, a Umbanda cobra cada vez mais dos seus obreiros o estudo. A mediunidade inconsciente, ela está praticamente extinta. Temos agora a mediunidade consciente. O que é a mediunidade consciente? A entidade fica vibrando no médium. Ela não apaga o médium. O médium lembra de alguns consulentes que passou por eles, aqueles necessários talvez até para o trabalho interno dele. Muitas vezes o médium está dando um passe, está dando uma orientação, que o consulente tem a mesma dificuldade, está passando pelo mesmo problema que o médium. Vou dar um exemplo assim, o consulente vem que ele está há meses sem emprego, e o médium também está sem emprego. Então a entidade se afasta um pouquinho e deixa o médium passar a orientação. Então o médium vai passar a sua experiência, vai passar aquilo que ele precisa fazer e que talvez ele não esteja fazendo. Então isso nós chamamos de mediunidade de parceria, entidade e médium junto. E para isso o médium precisa estudar. Porque ele não pode, ele tem uma responsabilidade imensa quando ele verbalizar um conhecimento. E essa interação entre médium e entidade, entre médium e entidade e consulente, porque aí é um trio que está crescendo junto, né? Ele faz com que o médium tenha um aproveitamento melhor. Ele acaba ouvindo as orientações da entidade, e se aquelas orientações não é aquilo que ele vamos dizer assim, atua na sua vida profana,
como é que ele vai poder orientar um consulente? Então a Umbanda começa a, vamos dizer assim, a cobrar ética, bom caráter, reforma íntima dos seus obreiros. Por quê? Se o médium, ele está aqui dentro, ele está vibrado na sua entidade, a entidade intui ele em bons conselhos, no bom agir, em trabalhar com paciência, com amorosidade. E aí ele chega lá fora e ele começa a fazer tudo ao contrário, tipo assim, vou passar a perna, vou furar a fila, vou ser vou ser violento com a minha família, e outras cositas más. Então, assim, o que vai acontecer com esse médium? Ele não vai conseguir mudar a sua vibração lá de dentro, lá de fora, aqui para dentro, às vezes uma vez por semana, em poucas horas, ele não vai conseguir. Então ele vai acabar refletindo aquela vibração, aquele modo de ser dele lá fora, aqui dentro. Por mais que a entidade tenha amor ao seu médium, ela vai chegar um tempo que ela vai se afastar do médium para ele tomar consciência que ele tem que analisar as suas atitudes. E aí, nesse meio tempo, pode um espírito zombeteiro, inquiunga, querer se passar pelo guia, né, e dar as orientações. Por isso que quando a gente vai dar uma orientação, o médium consciente, ele analisa a mensagem que está sendo passada. Então a responsabilidade do médium consciente é muito maior que a do médium inconsciente. Porque ele tem que saber o que ele está passando. Se aquilo vai ajudar o outro. Então, em 2016, a Umbanda está exigindo dos seus médiuns a ética, o exercício do bom caráter, a reformulação das atitudes. E lá no início, desde lá do seu caboclo das 7 encruzilhadas, né, caminhando por todos os médiuns anônimos, passando por aqueles médiuns que eu citei, do seu Sete da Lira e do seu caboclo mirim, sempre foi orientado que a responsabilidade de vida é nossa. O momento que nós estamos passando, seja um momento bom ou seja um momento de dificuldade, a responsabilidade é nossa. Nós temos a liberdade de escolha, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de ter o pensamento que a gente quer, firmar esse pensamento bom ou ruim durante o dia todo, que sentimento que eu vou firmar dentro de mim, se é um sentimento de alegria, mesmo nas adversidades, se é um sentimento positivo, eu vou dar volta, eu vou ter força, eu vou ter coragem, eu vou superar, ou eu vou cair, vou ter desânimo, ou eu vou passar para o outro a responsabilidade daquilo que está passando na minha vida, das minhas dificuldades. Então, esse esclarecimento que a Umbanda cada vez mais coloca nas suas tendas, nos seus templos, através das entidades, através das palestras e tudo mais. Porque não adianta nós plantarmos urtiga e queremos colher lírios, nós não vamos conseguir. Se nós estamos plantando urtigas, nós vamos colher urtigas e bem espinhosas. E se nós vamos plantar lírios, nós vamos colher muito perfume. Então, é essa a mensagem de hoje. Nós festejando o aniversário da Umbanda, que ela possa ter muito mais centenas e centenas de vida, ajudando a todos nós. Muito obrigada por hoje. Eu gostaria, então, que pudesse apagar as luzes ali laterais. Se eu não me engano, é a Nara.